Deus do impossível, Deus, tudo é possível, basta crer. A palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 43. Nós vamos ver o 43, vamos ver o versículo 10, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que eu sou. Nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Vamos ver o versículo 13, que diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Amém? Irmãos, em Jesus habita toda a plenitude de Deus, só nele. Então é Ele que opera, é Ele que determina, é Ele que dá vida e tira, é Ele que abaixa, que também exalta. Tudo a seu tempo, segundo o propósito da sua vontade. Tudo segundo a sua vontade. E isso é bom para nós. Ainda que nós não entendamos porque que às vezes Deus confronta a nossa vontade, ou porque às vezes Deus opera de maneira que nós não estávamos planejando, ou que mesmo a gente não entende no momento, porque Deus está fazendo desse jeito, trabalhando assim. Mas eu quero lhe dizer, o que você não sabe é que, olhando a Bíblia, irmãos, eu vejo que Deus, Ele para falar sobre as coisas permanentes, e às vezes Deus fala muito pouco sobre as passageiras. Deus fala a José sobre liderança, sobre governo, sobre exaltação, e Ele não fala sobre cisterna, Ele não fala sobre prisão, Ele não fala sobre acusação, porque tudo isso seria passageiro. Eu quero que você saiba que Deus conhece o seu dia, o dia que você passou hoje, como você chegou aqui, sabe como você vai estar amanhã, sabe como você vai estar daqui a 2 anos, a 5, a 10. E Deus que trabalha segundo a sua vontade, irmãos, Ele é o Deus que surpreende. Ele é o Deus que, na maioria das vezes, muda os nossos planos. E quando o pastor Nocivaldo me disse que o tema da campanha é o Deus das causas impossíveis, as causas impossíveis de Deus, eu fui olhar na Bíblia. Se nós oramos por causas impossíveis, é porque elas existem. E se fosse por nós orar para que elas existissem, não existiriam. Porque a coisa mais triste é você se encontrar numa situação que não está ao seu controle, que foge das suas mãos, que não está no seu poder resolver. Quando as coisas desandam, que você não pode, como uma faxineira, chegar e organizar as coisas e botar tudo no lugar, limpar o que está sujo, consertar o que está torto. Aí você precisa se inclinar como a palmeira e permitir que o vento passa e se esconder embaixo da sombra de Deus. Essa é a única maneira de você suportar, a única. Então, irmãos, causas impossíveis, nós oramos por ela porque elas existem. E esse tema é muito bonito, é empolgante como o tema de uma campanha, de um congresso, mas o contexto, a circunstância que nos leva diante delas não é nada fácil. É tão bom quando as coisas estão tudo no lugar, não é? É tão bom quando acontece como nós planejamos. É tão bom quando um sonho que nós tínhamos acontece perfeitamente do jeito que nós imaginamos.
Mas quando as coisas saem do lugar como um trem que sai dos trilhos, é muito difícil. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você tem que crer que Deus está plenamente no controle quando já saiu do seu. E às vezes Deus trabalha desse jeito para nos fazer um crente mais humilde. Deus trabalha desse jeito para amassar o barro. Deus trabalha desse jeito para que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. E existem impossíveis na nossa vida que se tornam promessas de Deus. Tem pessoas que têm promessas de Deus, irmã Leida, que não está no seu alcance fazer. É como que um sonho. E olhando a Bíblia, Deus sendo tão infinito e poderoso, Deus escolhe 3 homens para que fosse conhecido por eles, e Ele faz questão de dizer: eu quero ser conhecido assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, esses 3 patriarcas se encontraram diante de situações tão longe do seu controle. Eu fui estudar a vida de Abraão. Deus chama ele, faz-lhe uma promessa: sai da casa de teu pai, da tua parentela, far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele se foi. Tomou por sua mulher a Sarai, e no decorrer da sua vida, chega no capítulo 15 do livro de Gênesis, Abraão está com uma queixa. Estava tudo dando certo, mas agora tem uma coisa que não acontece e mexe muito com o coração de Abraão, e ele questiona. No capítulo 15, Abraão, com tantas fazendas, tantos empregados, tanto sucesso, tanto progresso, mas no capítulo 15 está dando alguma coisa errada, não aconteceu como ele queria. E no capítulo 15 ele está com uma queixa diante de Deus, dizendo: Senhor, o que me hás de fazer? Porque o Senhor não tem me dado filhos. E a única pessoa que vai herdar tudo isso que eu tenho até agora é o meu empregado. Deus olha para Abraão e disse: não, não é o seu empregado. O seu herdeiro será aquele que vai sair das tuas entranhas, ou melhor, das entranhas de Sara, mas dele também, porque é de um e de outro. E passou isso. Depois que Deus disse isso a Abraão, logo em seguida Agar entra em cena, e vocês já conhecem a história. Ismael nasce. Deus passa um tempão sem dizer nada a Abraão, nada. Quando Deus aparece para ele, Deus diz assim: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Farei um concerto contigo. Sara não tinha entendido que a promessa do marido dela era dela também. Tem que entender isso, viu, irmãos? Irmãs, ela não tinha entendido. Então, se a promessa cumprisse na vida de Abraão, estava tudo certo. Por isso que ela teve aquela intervenção de colocar a mão dela no meio da história e dizer: se ele segurar um filho nas mãos, está tudo certo. E acontece tudo aquilo. Quando Deus aparece com Abraão, Deus diz: Abraão, apareci a ti para fazer um concerto contigo. Não chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. E agora Deus vai falar com Sara também. Chama ela e diz assim: olha,
O seu nome não será mais Sarai, mas Sara será o teu nome. Farei um concerto com ela. E agora, não sei se Sara pensou que era só Abraão que seria pai de multidões, mas agora Deus diz: Sara, você será mãe de multidões e reis sairão de ti. Não é só com um, é com os dois. Vai acontecer do jeito que eu disse. Deus diz assim: no ano seguinte acontecerá isso. Quando Deus diz isso a Abraão, segunda vez, Deus disse que daria. Dessa vez, Deus revela o nome de Isaac. Até aí não tinha revelado, só disse: nascerá um filho de ti. Só que nessa segunda vez, Deus já revela, porque eles estavam com a expectativa em Ismael, é ele. Quando Deus fala com Abraão, eles dizem assim: oh meu Deus, porventura nascerá um filho a um homem de 100 anos e a uma mulher que já está avançada em idade. Oxalá que viva Ismael diante da tua face. Deus diz: não é. Eu não me confundi, não é Ismael. O nome dele será Isaque. Eu te visitarei nesse tempo determinado e cumprirei em ti o que da minha parte eu determinei. Passou tudo isso. No ano seguinte, ó Sara grávida, olha o Isaque. Irmãos, Deus não atrasa. Ele não se confunde. Ele não muda de pensamento. É que o desconhecido é muito angustiante para nós. A gente fica em paz quando tudo está certinho, quando o está em paz, está tudo no controle, tudo dando certo. Mas quando desandar, você tem que se silenciar. E ainda que seja preciso você ouvir o silêncio de Deus, ouve, sabe por quê? O silêncio dele também ensina. E sabe o que mais? Deus nos chama, tem um particular conosco. E ou mais cedo ou mais tarde, Ele vai querer ficar a sós com a gente. Aí não entra ninguém. Nem aqueles que querem ajudar. Deus não permite. Às vezes Deus precisa bloquear todos os contatos. Às vezes Deus precisa bloquear toda a aproximação. Aí o crente imagina: porque eu estou vivendo sozinho nesse deserto. É Elias falando: Senhor, só sobrou eu, já basta. Eu estou aqui sozinho, lutei tanto. Elias imaginava: todo Israel vai se converter a Deus diante desse sinal tão grande que Deus dá. Quando ele faz aquela oração, diz assim: o Deus que responder com fogo, esse Deus é Jeová. E Deus responde. E o Israel se dobra diante de Deus. Mas existia 7.000 profetas no anonimato, todo mundo calado na tribulação. Ninguém abria a boca. E chegou o momento que ele diz: eu estou só. E eu estou só e estou sendo ameaçado de morte. Já basta. E o anjo vem a ele e diz: muito comprido ainda é o caminho. Elias sai dali, entra numa caverna. Deus vai, fala com ele. E ele estava ameaçado de morte por Jezabel, nem a morte provou. Deus fala das coisas permanentes. Ele não gosta muito de falar sobre as passageiras. Aquelas que vão passar rapidamente, Ele só estende a mão sobre a vida do crente para que ele suporte. Eu fiquei arrepiada quando eu ouvi Jesus dizendo, é pela fé isso. Eu li na Bíblia Jesus falando assim para Pedro: Pedro, Satanás pediu-vos para vos cirandar como um trigo, mas eu roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. A prova do crente não é para matar ele, irmãos. O deserto do crente não é permanente, é passageiro. Por isso que às vezes você fica dizendo: Deus, fala comigo. Hoje Deus me deu essa revelação. Deus não gosta de falar sobre as coisas passageiras, irmã Lida. Sabe aquele silêncio agonizante de Deus que você quer saber como vai terminar essa prova, e você pensa: se durar mais um pouco eu não consigo. Como é que vai terminar essa prova, Deus? Como vai ser meu futuro? Aonde eu vou viver? Aonde eu vou morar? Como vai resolver isso? Onde eu vou trabalhar? Como vai terminar essa situação? E Deus não fala. Sabe o que eu quero dizer? Não terminará assim. O que é permanente, Deus diz. Imagina José na prisão, acusado. O seu nome estava caído por terra, irmãos. Pensa. O seu nome manchado, sua reputação destruída. Não tinha ninguém para fazer nada por ele. Quando o rapaz vai saindo da prisão, aquele que ele interpretou o sonho dizendo: você vai ser perdoado, você vai ser restituído, você vai voltar para o seu trabalho, para o seu cargo. Quando ele vai saindo, cumprindo o que Deus falou a José, a revelação, ele disse: ei, moço, não se esquece de mim não, quando você estiver lá. Sabe o que foi que aconteceu? O rapaz esqueceu. Passaram mais 2 anos e José lá, e Deus trabalhando. Viu que Deus não falou sobre a cisterna? Viu que Deus não disse sobre a prisão? Era passageiro, irmãos. Chegou o momento de Deus tirar o seu servo, exaltar ele, e cumpriu-se o que da parte do Senhor, o Senhor tinha dito. Sabe por que às vezes Deus não fala tudo para nós? Porque senão nós ia querer ficar parado, não ia querer prosseguir. Se Deus diz a José sobre a cisterna, você acha que ele escolheria por sua própria vontade ser tirado dos seus pais, da sua família, ir para uma terra distante, estrangeira, que ninguém servia a Deus lá, que ele não teria um pastor para orar por ele, que ele não tinha alguém para mandar uma mensagem dizendo: fica firme, aguenta firme? Sabe o que aconteceu comigo um dia? Olha que coisa. Eu estava contando umas poucas moedas. Me lembro como hoje, lá na casa da minha irmã Ilza, lá em Ibipeba. Estava contando aquelas poucas moedas e umas notas, umas cédulas de 2. E eu vou contando. Eu passei uma, tinha alguma coisa escrita. Eu passei, daqui a pouco eu senti a curiosidade. O que estava escrito ali? Quando eu olho, Deus tem um plano para a sua vida. Aguenta firme. Porque tudo isso vai passar. Às vezes você quer uma resposta específica de Deus e Deus só diz assim: aguenta firme. Só isso. Só que isso já basta. Porque Ele é dono do passado, do presente, do futuro. E Ele sabe muito mais que nós. E os seus planos são maiores do que o nosso. Então, irmãos, situações impossíveis acontecem não por sua vontade, mas pela vontade permissiva e às vezes diretiva mesmo de Deus. Ele mesmo cria a situação, coloca você lá, você está humilhado, abatido, achando que tudo já terminou, foi o fim, não vai se levantar mais, não vai conseguir se erguer mais. Quando pensa que não, é você florescendo como a palmeira de novo. Como a planta que estava como que cortada e até a raiz já envelheceu na terra, mas pelo sopro das águas, pelo cheiro das águas, vai o crente se erguendo de novo, depois de uma grande tempestade que passou, depois de um grande furacão que passou. O crente se curvando e se colocando de pé, e Deus dizendo para você: ainda é muito grande a caminhada. Fica firme.
Deus não nos revela tudo, porque senão a gente ia querer voltar. Existia um caminho mais perto, mais fácil para Deus guiar o povo de Israel. E Deus guiou eles para diante do Mar Vermelho. Só que quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, não foi aquela parada assim tranquila, que eles sentaram um pouco e disseram: Deus nos trouxe até aqui, vamos fazer um lanche, vamos orar um pouco. Ele chegou ali, num momento que era tudo ou nada, não tinha tempo de orar muito. Não dava para fazer um círculo e orar junto. Quando eles se encontram diante do Mar Vermelho, que eles olham para trás, levam Faraó a todo vapor. Um exército pronto para destruir. Um exército pronto para colocar um ponto final. E agora? Deus olha e diz: não, vocês podem marchar. Como marchar, meu Deus? O mar se abre, Israel vai passando. Irmãos, foi tão tremendo que até o chão secou. Eles passaram com os pés enxutos e chegaram do outro lado do mar. Jesus está despedindo a multidão e ordena aos discípulos, dizendo: vocês passam para o outro lado. Novamente, Jesus não falou sobre tempestade. Era passageiro. Eles iam chegar do outro lado, sim. Vocês passam e vai. Jesus falou sobre a tempestade? Nem deu uma pista, dizendo: se acontecer alguma coisa aí difícil na estrada, ficam firmes. Não disse nada, só disse: passam para o outro lado, e lá vai. E quando, irmã Kátia, não dava mais para voltar, o mar se revoltou assim, em questão de segundos. E levou aquela grande tempestade, e os discípulos: vamos morrer, acabou aqui. Quando eles estão ali naquela aflição, naquele momento impossível deles retornar, impossível deles estarem seguros, Jesus aparece caminhando por cima das águas. Entra no barco e tudo se acalma, estava tudo certo de novo. Então guarde isso no seu coração. Deus não gosta de falar sobre as coisas passageiras. Se Ele diz que vai chegar do outro lado, vai. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, pode ficar firme, porque Ele resolve. É Ele, irmãos, que coloca as coisas no lugar. É Ele que promove comunhão. É Ele que traz o que foi embora. É Ele que promove comunhão. Sabe aquela situação intrigante, de contenda, de desavença, que parece que não vai haver um conserto, um relacionamento trincado, uma amizade desfeita, que parece que não vai mais dar certo, não vai mais unir, não vai mais ter comunhão, pois Ele resolve isso também, viu? Jacó sai da sua terra numa situação bem difícil com o irmão dele. Fiquei lembrando disso a tarde toda hoje. Não sei se alguém aqui se encontra nessa situação. Pensa numa coisa difícil que seria Jacó Esaú se reconciliar com Jacó. Pensa uma coisa que era só a mão de Deus. Porque quando Jacó sai fugido, a proposta de Esaú era assim: quando terminar o luto por causa do meu pai, minha mãe vai sofrer outro luto, porque Jacó não vai viver. Determinei isso no meu coração. Jacó faz um voto a Deus. E lá vai ele retornando. Deus foi adiante de Jacó. Trabalhou no interior de Esaú, tirando aquela mágoa, tirando aquela determinação de vingança. E os dois irmãos unidos de novo. Deus promove união. É Deus que promove comunhão.
É Deus que prepara perdão. Tem pessoas aqui que já buscou ser perdoada, até já pediu perdão, mas não tem jeito. A pessoa permanece irredutível. E você está sofrendo porque é uma pessoa que você ama muito. E você pensa, Deus, eu não queria que fosse desse jeito. Como foi que aconteceu tudo isso? Deus está trabalhando. É Ele que muda, é Ele que quebranta. É Deus que dá condições, amolece o coração. Deus, irmãos, promove comunhão. Ele promove comunhão. E esse relacionamento tão difícil de haver uma reconciliação, houve. Pela mão de Deus trabalhando. Então, irmãos, tem um que foi embora e Deus disse que vai trazer, mas a pessoa permanece tão duro. Ele disse, Ele vai fazer. Quando nós recebemos ali a notícia que nós iríamos ficar na frente da obra, por mais que Deus fale, no momento quando chega a hora, parece que Deus vai falando, você pensa que é uma coisa muito futura. Quando chega a hora, você pensa, é de verdade mesmo? Meu Deus, e o coração treme, dá aquela insegurança. E depois eu falei, Deus, a igreja é sua. É o Senhor que traz, que leva. É o Senhor que promove tudo isso. É o Senhor que dá o crescimento. Um planta, outro colhe. O Senhor faz crescer. O Senhor que é o dono da seara. E olha, irmãos, durante esse mês, o início do mês até agora, Deus tem feito tantas coisas. E eu digo para vocês, a única coisa que nós estávamos fazendo para Deus operar tudo isso era só orando. No domingo aconteceu uma coisa tão incrível lá. Nós íamos levar a ceia de uma irmã que não podia congregar. Ela tinha um problema na coluna já de muito tempo. E teve momentos da gente chegar com a ceia e ela está tão mal que não conseguia tomar. E ela olhava, irmã Silvana, me perdoe, mas eu não consigo ceiar hoje. Hoje foi tão difícil para mim. E caminhar com dificuldade dentro da casa com a muleta. E nós oramos por ela e ela disse assim, eu estou numa campanha de oração aqui em casa com minha filha e meu propósito era fazer uma campanha de oração durante 7 dias e no meio da campanha houve um levante tão grande, meu marido passou mal e foi aquela coisa assim tão... Mas na hora Deus disse para eu continuar, que era porque Deus daria a vitória que Deus estava recebendo para eu continuar. E nós oramos por ela e isso foi na quarta-feira. No domingo... E ela me contando, eu tenho dificuldade para ir para a igreja porque eu não consigo me abaixar para entrar no carro, na parte de trás. Então eu tenho que ir na frente e mesmo assim eu chego lá com ânsia de vômito por causa da dor na coluna. E eu fico constrangida porque a dona do carro tem que ir atrás para eu ir na frente. Eu fico com um pouco de vergonha. Quando os irmãos chegou com o carro, que eu olho para a porta, lá vem a irmã Dina, caminhando bem devagar. E eu fiquei tão feliz, que bom que ela conseguiu. No final do culto, estava ali a pastora Francélia de Irecê, não sei se alguns dos irmãos conhecem. E terminou o culto, nós chamamos ela para orar por essa irmã. E ela disse, me abraça. E ela abraçou com um braço e o outro aqui na muleta se sustentando. E a missionária disse, a senhora pode me abraçar com os 2 braços? E ela abraçou, a irmã abraçou com ela. E foi um mover de Deus tão grande que a mulher soltou a muleta e foi tão forte que ela se abaixava, colocava a mão no chão e se levantava. E essa mulher começa a saltar e pular no meio da igreja. E nós estávamos chorando porque nós sabíamos a história dela. Deus resolve causas impossíveis. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é do nosso jeito, é do dele. Mas eu sei que ela voltou para casa e a sua nora, que estava um tempão sem congregar, afastada, estava ali chorando, dizendo, eu preciso voltar. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Tantas pessoas que já estavam 2, 3 anos sem congregar
pregar estão voltando de novo. E Deus está enviando um grande avivamento na terra, em todas as igrejas, irmãos. Presta atenção o que Deus está fazendo nesses últimos tempos. Está ali a irmã curada, havia sido desenganada dos médicos. E ela disse, contando o seu testemunho, na hora que a irmã me abraçou, eu senti meus ossos voltando tudo para o lugar. Isso foi no domingo. Na segunda-feira nós estávamos num culto na casa dela, e a casa encheu de gente, e ela estava ali contando, dizendo, eu estou sem palavras. Porque por tantas vezes eu sentei nessa cadeira e as lágrimas desciam. E eu dizendo, Deus, eu queria tanto estar lá com os irmãos. Deus opera, meus irmãos. Milagres existem porque nós necessitamos de milagres. Milagres existem quando alguém precisa de um milagre. E um milagre não é aquilo que o homem promove, não é aquilo que o homem faz. Então sim, você vai viver milagres de Deus. Não será fácil, mas será tão glorioso. E depois que a prova passa, você não fica sequelado, não fica. Passou a dor. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. E é assim que Deus opera. Então, tem impossíveis na nossa vida que são promessas de Deus. É impossível para você, está fora do seu alcance, faz você sofrer, mas Deus já falou, vou resolver, no tempo vou trazer, no tempo vou curar, o que se afastou vai vir. Só que existe umas situações impossíveis que chega de repente sem a gente saber que viria. Às vezes é uma dívida que não dá para pagar. Eliseu está em casa, recebe uma mulher aflita, angustiada, chega diante dele e diz, estão querendo levar os meus 2 filhos para pagar a dívida, o que é que eu faço? Chegou de repente, ela não sabia o que ia acontecer. Existem impossíveis que chegam de surpresa. E Eliseu olha e diz assim, o que é que eu te hei de fazer? Tu tem o que em casa? Só uma botija, com um pouquinho de azeite. Então vai nos teus vizinhos, pega vasos emprestados, muitos vasos. Fecha a porta e vai enchendo as vasilhas. Provisão. Encheram todas as vasilhas. Quando ela diz, pega mais um, não tem, aí o azeite parou. Pagou a dívida. Tem coisa, irmãos, que é só um rugido de leão. Vai passar. É passageiro, é só um momento, vai durar pouco, depois passa. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando você falar que o seu Deus é o Deus das causas impossíveis, não se esqueça que elas existem. Quando você disser que o seu Deus resolve coisas difíceis, não se esqueça que elas existem. E pode acontecer na minha e na sua também. Amém, irmãos? Isso não é só bonito, não é só empolgante que Deus resolve causas que nós não conseguimos. Isso é real. Existem causas impossíveis que não dá para você colocar sua mão. Existem causas impossíveis que é melhor você se afastar e deixar. É melhor o crente não fazer aquilo que não é para ele colocar a mão. É melhor o crente se humilhar como a palmeira e deixar que Deus resolve. Não tenta pôr a mão onde não é para você pôr. Não tenta se intrometer onde não é para você ir. Não tenta fazer isso. Porque quando Deus está na causa, às vezes Ele fecha portas para abrir outras maiores. Às vezes Ele fecha portas por
um momento para abrir outras permanentes. E não é toda hora que nós entendemos, não é toda hora que Deus explica tudo certo. Não é toda hora, viu, irmãos? Mas permaneçam firmes. Se segure. Se por enquanto você está abaixado no chão, humilhado, tudo isso passa e você se levanta de novo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Às vezes a situação impossível é uma enfermidade que veio sobre uma pessoa que teve saúde a vida inteira, de repente se encontra numa situação de se calar, de desacelerar, ficar no lugar e esperar, só isso. Isso não é fácil. Amém, meus irmãos? Mas sim, operando Deus, ninguém lhe poderá impedir. Lembra de Jó? Tudo certo na vida de Jó. Vai tudo bem com ele. Ele é bem recebido em casa. Seus filhos andam em comunhão, fazem banquete, fazem festas juntos. Jó tem muita riqueza, mas a sua alma tem saúde. Enquanto seus filhos estão festejando, ele está orando, dizendo: Deus, estou aqui orando, porque se porventura os meus filhos pecaram contra ti, falaram alguma coisa no coração, eu já estou orando por ele para que o Senhor perdoe. Vai tudo certo com Jó. Jó era tão respeitado que quando ele ria para alguém, as pessoas não acreditavam. Sabe aquela pessoa que você tem bastante reverência, quando a pessoa ri para você, você pensa: será que a pessoa riu para mim? Foi verdade? Era assim com Jó. Se ele ria, as pessoas não acreditavam, porque quando ele chegava na praça, as pessoas davam o melhor lugar para ele sentar, as pessoas paravam para ouvir ele. E aí desanda tudo, começa a despencar tudo. Termina essa prova de Jó, sabe como? Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Eu falei do que eu não sabia, por isso que eu me humilho no pó e na cinza. Estava mais firme do que nunca. E o seu segundo estado foi bem melhor do que o do primeiro. Amém? Eu estou perdida aqui no horário, irmãos. Amém, glória a Deus. Eu já quero devolver o microfone. Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês, irmãos. Continue orando por nós. Nós estamos orando por vocês e eu já estou grata pela oportunidade, em nome de Jesus.